De situações bizarras a momentos completamente inexplicáveis, nada disso teria sido registrado se não fosse pelas câmeras de trilha. Essas capturas surreais só vieram à tona graças a esses dispositivos. Número 1. Lobisomem flagrado. Uma mulher estava à procura de seu cachorro perdido em uma floresta quando, de repente, deu de cara com uma criatura assustadora, semelhante a um lobo, que saiu da escuridão andando sobre duas pernas. Mesmo com o uso de uma lanterna, ela só conseguia enxergar os traços aterrorizantes da criatura, e segundo ela, não se tratava de outra coisa senão de um homem-lobo. Infelizmente, ela nunca mais encontrou seu cachorro. Número 2. Visão de puma e lobo. Um homem estava explorando áreas remotas quando se deparou com o que chamou de um duelo histórico. Um puma enfrentando um lobo. A cena rara e impactante foi captada por uma câmera de trilha em uma região isolada da Colômbia Britânica, no Canadá. O autor da gravação viu os dois predadores em sua câmera e por algum motivo decidiu segui-los. Estar tão perto de um puma caçando e atacando um lobo é no mínimo corajoso, ou insano. O lobo até tentou escapar, mas o puma deu um salto certeiro entre árvores e cravou as garras na presa. Número 3. Pé grande na trilha à noite. A câmera registrou o que parecia ser um pé grande caminhando pela floresta, com passos pesados ecoando. Um policial que revisou as imagens dias depois ficou tão surpreso que compartilhou o vídeo na internet imediatamente. Ele chegou a fazer um relatório oficial sobre o caso, mas a equipe de buscas não encontrou pegadas nem outros vestígios. Isso só aumentou o mistério e reacendeu os boatos de que o pé grande estaria realmente à solta. Número 4. Bode bípede. Veja esse vídeo perturbador captado em uma fazenda no México. Um ser com aparência de bode parece encarar diretamente a câmera, de maneira quase hipnótica. Embora muitos tenham dito que era falso, outros 2 episódios reacenderam a discussão. Em uma cidade pequena na China, um morador flagrou um de seus bodes andando em 2 patas, como se já estivesse acostumado. O comportamento foi tão fora do normal que alguns chegaram a dizer que o bode estava possuído por um demônio. E vendo o vídeo, é difícil discordar. Número 5. Urso intrometido. Olhe só esse urso. Por que eles sempre precisam estragar tudo? Um lobo havia abatido um alce e o escondido para comer depois. Quando voltou ao local, encontrou um urso devorando sua caça. No inverno, o urso deveria estar hibernando, ou pelo menos não roubando o esforço dos outros. O lobo tentou recuperar o que era seu, mas depois de algum tempo de tensão, todo o bando de lobos percebeu que não teria chance contra um urso faminto e acabou recuando, envergonhado. Número 6. Animal extinto. Uma câmera registrou algo que parecia um velociraptor cruzando um campo, o que gerou uma onda de comentários. Mas a verdade logo veio à tona. Era tarde da noite quando o sensor detectou o movimento e capturou o que parecia ser um dinossauro solitário. Mas, como sabemos, eles foram extintos há milhões de anos. Então, o que a câmera filmou? Descobriu-se que era parte de um episódio do canal no YouTube Mudneck, chamado Mundo Esquecido. Apesar de ser falso, é um trabalho impressionante. Número 7. Exibição hipnótica. Uma cobra foi filmada exibindo um comportamento fascinante. Ela se revirava, mostrando escamas coloridas e criando um efeito visual hipnótico. O vídeo foi gravado em frente a um templo budista em Nakhon Phanom, na Tailândia, no dia 10 de junho de 2023. Em vez de fugir, ela mostrava seu corpo em um padrão defensivo, quase como se fosse uma dança de cores. Número 8. Polvo em árvore. Um grupo de amigos fazia uma trilha no noroeste do Pacífico quando se deparou com algo impossível. Um polvo em cima de uma árvore. Eles esfregaram os olhos em descrença, mas lá estava ele, agarrado aos galhos. Filmado com celulares, o polvo ficou ali por alguns minutos antes de se arrastar de volta para dentro da copa. E o mais surpreendente, havia pequenos polvos nascendo nos galhos. O vídeo viralizou e deixou cientistas perplexos. A criatura virou uma lenda da floresta. Número 9. Criaturas míticas. Sem traços faciais evidentes, orelhas estranhas e tentáculos saindo do queixo. Essa criatura branca parecia um cruzamento entre um bode e algo que nunca vimos. Outro exemplo. Um touro excêntrico com traços irreais. Mas ambos são criações de um artista digital especialista em CGI, cujo objetivo parece ser causar pesadelos. Número 10. Vaca presa no topo. Como uma vaca foi parar no topo de uma árvore? Um vídeo recente da Malásia mostra uma vaca completamente imóvel, pendurada entre galhos. Os socorristas foram acionados e ficaram tão confusos quanto quem filmou.
Até hoje, ninguém entende como aquilo aconteceu. Número 11. Tigre humanizado. Esse vídeo estranho mostra um tigre agindo de forma extremamente incomum, quase como se fosse humano. Foi gravado dentro de um zoológico, onde o felino aparece sentado de maneira bizarra, como uma pessoa. Inicialmente, apenas uma imagem circulou na internet, gerando confusão geral. Era mesmo um tigre? Estava doente? Estava fingindo? Enquanto alguns criavam memes, outros insistiam que a cena era fake. Mas, olhando bem, é difícil negar que o comportamento era extremamente fora do comum. Número 12. Palhaço assustador. Se tem algo que ninguém quer ver no quintal de casa, é um palhaço macabro. Um morador da Pensilvânia havia instalado uma câmera de trilha para observar a vida selvagem ao redor da casa, mas o que ele registrou foi arrepiante. Um palhaço bizarro aparece olhando diretamente para a câmera, como se soubesse que estava sendo filmado, e aparentemente era isso mesmo que queria. Ele queria assustar os vizinhos, talvez mandar um aviso para que ninguém se aproximasse daquele local. Depois desse evento, ele nunca mais foi visto. Número 13. Animais versus espelho. O fotógrafo de vida selvagem Mark Fernley colocou um espelho no meio da floresta junto com uma câmera para registrar a reação dos animais ao verem seus próprios reflexos. O resultado foi surpreendente. Um jaguar pareceu curioso e confortável, cheirando o espelho quase imediatamente. Já o puma... Bom, esse sim se apavorou. A expressão de pânico no felino diante da própria imagem mostra como o reflexo pode ser algo desconcertante para os bichos. Número 14. Criatura rastejante. Uma figura escura e esquisita começou a circular pela internet após ser flagrada por uma câmera de segurança. O rosto da criatura não estava visível, o que só aumentou o mistério. Dias depois, outro vídeo surgiu mostrando um ser sombrio muito parecido invadindo o quintal de uma casa. Dessa vez, suas feições assustadoras puderam ser vistas com mais clareza. Muitos acreditam que o rastreador sombrio dos dois vídeos era o mesmo. Você tem alguma teoria? Deixe nos comentários. Número 15. Criatura misteriosa. Essa imagem tem sido chamada de a mais perturbadora da internet atualmente. Um monstro horrendo aparece encarando a câmera diretamente. Não há qualquer informação concreta sobre a origem do vídeo, mas o olhar assustador dessa figura gigante e negra causou pânico nas redes sociais. Muita gente acredita que pode se tratar do lendário Pé Grande. E você? Acha que é ele mesmo? Se souber algo, compartilhe nos comentários. Porque agora vamos ver alguns registros supostamente reais dessa criatura lendária. Número 16. Pé Grande em casa. Uma câmera de trilha flagrou um pé grande nas profundezas da floresta, perto de um abrigo improvisado feito de galhos e troncos. Ele era coberto por pelos grossos e longos, e seu tamanho era impressionante. O pé grande andava ao redor do que parecia ser sua moradia. O vídeo foi registrado no Canadá e deixou os moradores apavorados com a possibilidade de viverem perto de um monstro de verdade. Número 17. Cobra estranha. Uma câmera com sensor de movimento capturou uma visão bizarra durante a noite. À primeira vista, parecia apenas uma cobra deslizando pelo capim. Mas olhando mais de perto, sua cabeça era enorme, com olhos e orelhas parecidos com os de um ser humano. A criatura olhou diretamente para a câmera e, em seguida, soltou um rugido assustador, como se estivesse avisando que aquele era o seu território. Tinha dentes afiados, o que sugeria que era um predador. Alguns acreditam que era um híbrido, mas todos concordam em uma coisa: não era inofensivo. Número 18. Monstro híbrido. Um grupo de amigos dirigia por uma estrada deserta quando se deparou com uma criatura que parecia saída de um pesadelo. Tinha corpo de cachorro, mas o rosto e os pés lembravam os de um porco. As orelhas eram compridas e a barriga deformada. O rosto, então, era perturbador demais. Enquanto alguns disseram que poderia ser um animal com mutações genéticas raras, outros estavam convencidos de que era um metamorfo. Número 19. Pé grande possuído. Uma câmera presa a um galho registrou uma imagem de arrepiar. Cerca de 3 metros acima de um alimentador, uma criatura parecida com um pé grande apareceu. Seu rosto estava virado para o céu, com a boca aberta e um rugido sinistro ecoando. Depois de alguns momentos aterrorizantes, desapareceu na floresta. Muitos que assistiram ao vídeo acreditam que se tratava de um pé grande, mas possuído. O que você acha? Número 20. Homem-cão flagrado. Nas matas silenciosas, um homem viu uma sombra negra e imensa movendo-se entre as árvores. Quando conseguiu vê-la claramente, notou ombros largos, membros compridos e uma pelagem espessa. Era o lendário Homem-cão. Seus movimentos eram precisos, sua presença assustadora.
Lendas sobre ele rondam a região há anos. Para alguns, ele é um lobisomem moderno. Para outros, tudo não passa de invenção. Mas o vídeo existe. Independente do que se acredite, esse encontro deixou todos arrepiados. Número 21. Filmagem arrepiante. Era uma noite tranquila, até que um homem percebeu que seu cachorro estava agindo de maneira estranha. O animal simplesmente estava sentado, olhando fixamente para algo na escuridão. No começo, o dono achou que fosse só uma curiosidade canina qualquer, mas logo reparou como o olhar do cachorro era sério e concentrado. Quando se aproximou para ver o que era, viu 2 olhos brilhantes flutuando no escuro. Não havia barulho, nem movimento. Apenas os olhos. O cachorro não reagiu como se já soubesse o que era aquilo. Talvez os animais tenham algum dom, algo que permite ver o que nós não conseguimos. Número 22. Dragão real. Supostos restos mortais de um dragão foram encontrados em algum lugar da Ásia Ocidental, e o vídeo é impressionante. A criatura estava deitada no chão, com garras enormes e um rabo cheio de espinhos. A filmagem revela ainda mais. Suas asas estavam danificadas, talvez por uma luta com outro dragão, e suas patas dianteiras eram maiores que o normal. Até chifres saíam da cabeça. Pessoas da região afirmam já terem visto dragões no passado, o que só torna esse registro ainda mais convincente. Número 23. Cobra mutante. Um homem flagrou uma criatura estranha nadando em um lago. Era pálida e seu rosto parecia um cruzamento entre um humano e um animal. Como uma cobra mutante, apenas flutuando e encarando a câmera com olhos negros e penetrantes. Número 24. Urso curioso. Uma filmagem muito estranha mostra alguém com membros cobertos de pelos grossos tentando abrir uma câmera de trilha. Depois de usar suas patas enormes para soltar o equipamento, o animal tentou abocanhar a câmera. No fim, descobriu-se que era apenas um urso curioso brincando com a tecnologia. Número 25. Veado sem cabeça. Esse vídeo esquisito mostra um cervo que, à primeira vista, parece estar sem cabeça. A imagem é tão desconcertante quanto assustadora. Mas, ao olhar com mais atenção, fica claro que o animal estava apenas coçando a própria cabeça, criando uma ilusão de ótica perfeita para enganar os olhos mais desavisados. Número 26. Porcos e urso. A gravação começa com uma família de porcos fugindo de um predador. Logo depois, um urso enorme aparece perseguindo os animais e escolhe o menor deles como alvo. Quando começa a devorar sua presa, algo estranho acontece. Ele para no meio do ato e caminha até a câmera de trilha. Seus olhos, por si só, já eram assustadores o bastante para afugentar qualquer caçador. Após alguns segundos paralisado, o urso corre e desaparece, deixando um clima tenso no ar. Número 27. Gambá versus lobo. Um gambá andava tranquilamente pela estrada quando 2 olhos brilhantes apareceram atrás dele. Era um lobo que partiu para cima com tudo. Parecia o fim para o pequeno animal, mas ele fez o que sabe fazer de melhor. Liberou seu famoso líquido fétido. E funcionou. O lobo desistiu do ataque e recuou. Número 28. Veados presos. Um homem achou que um veado estava possuído ao vê-lo pulando, girando e se debatendo desesperadamente. Mas ao observar melhor, percebeu que o cervo havia ficado preso nos próprios chifres, enquanto lutava com outro macho. No fim, depois de muito esforço, o animal consegue se livrar do enrosco e encara o oponente, pronto para continuar o duelo. Número 29. Lince versus serpente. Uma câmera de trilha flagrou um confronto feroz entre um lince e uma cascavel. Ambos desferiram ataques perigosos um contra o outro. O felino precisava ser rápido, pois um único bote da cobra seria fatal. Ele usa suas garras curvas para imobilizar o réptil e, com precisão, finaliza a luta. Será que aquele salto foi sua dança da vitória ou uma despedida para o inimigo caído? Número 30. Briga de cervos. Uma briga intensa e sem vencedor claro foi registrada em Wisconsin, no ano de 2018. O vídeo já começa com 2 cervos se enfrentando com tudo, usando seus chifres como armas. Nenhum dos dois parecia querer desistir, e a disputa seguia dura até que, de repente, algo incrível acontece. Os dois estão tão empenhados na luta que a terra voa ao redor, como em uma batalha épica. Número 31. Cervo e manequim. Um homem colocou um boneco em forma de cervo no quintal, apenas para ver o que aconteceria. Mas o que a câmera de trilha flagrou foi além do esperado. Um cervo real se aproximou do manequim e... Bem, digamos que ele aproveitou a oportunidade ao máximo.
A situação chegou ao ponto do boneco ser quebrado, e o cervo fugiu em disparada, provavelmente mais traumatizado do que quem assistiu ao vídeo. Número 32. Urso persegue homem. Ei, vai embora! Grita um homem enquanto foge. Ele era um bombeiro e usava spray de urso para tentar afastar o animal. A cena foi intensa. O urso usava as árvores como cobertura e seguia o homem com insistência. Por sorte, o último jato do spray funcionou e ele conseguiu escapar sem nenhum arranhão. Talvez o spray funcione mesmo, hein? Número 33. Leoa ladra. Uma leoa se interessou demais por uma GoPro montada na traseira de um Jeep. Com um salto, ela abocanhou a câmera e saiu correndo com ela pela mata. Nas imagens, é possível ver com detalhes o interior assustador da boca do animal, com dentes afiados mastigando o aparelho. Felizmente, ela o deixou depois de um tempo. Número 34. Lobo gigantesco. Uma câmera de caçador gravou um lobo gigantesco, semelhante aos lobos pré-históricos conhecidos como lobos terríveis. A criatura parecia ter saído direto da Idade do Gelo, com seu porte robusto e movimentos primitivos. Algumas lendas dizem que esses lobos são mensageiros do caos. Céticos afirmam que era só um animal comum mal identificado, mas o tamanho do bicho era impossível de ignorar. Seria um resquício da pré-história ou algo ainda mais sombrio? Número 35. Anomalia na trilha. Durante uma viagem de carro por uma floresta, um casal avistou um animal misterioso arrastando uma carcaça. De longe parecia um javali, mas ao se aproximarem e iluminarem a cena com os faróis, perceberam que não era nada disso. A criatura desapareceu na mata e deixou os dois sem entender o que acabavam de ver. Número 36. Serpente mítica. Hikers se depararam com uma criatura assustadora na trilha. Parecia uma serpente, mas com uma aparência totalmente fora do comum, como se fosse marinha. Tinha uma barbatana dorsal vermelha que ia da cabeça até a cauda e nadadeiras semelhantes a asas nas laterais da cabeça. Apesar de parecer um dragão, tratava-se apenas de um animatrônico deixado no local. Número 37. Pescoço torto. Em uma estrada isolada, um motorista viu um cervo com o pescoço completamente torto. Ele ficou parado em frente à câmera por alguns segundos antes de sair correndo. A explicação mais provável é que o animal tenha se ferido em uma luta anterior, mas ainda assim foi uma visão muito estranha. Número 38. Tênia. Imagine algo do tamanho de um cabo de vassoura saindo de dentro de você. Um urso foi filmado tentando se livrar de uma estrutura longa e esbranquiçada que saía de seu corpo. Era uma tênia, e o pior, vários outros ursos também estavam infectados. Esse parasita causa perda de peso, problemas digestivos e pode levar à desnutrição severa. Número 39. Veado alienígena. Sim, esse cervo existe. Seu rosto parece estar respirando, e aquelas aberturas aleatórias são, na verdade, glândulas que os machos da espécie usam para marcar território. Ele pertence à espécie Muntjac. Pessoas começaram a chamá-lo de veado alien, ou veado do diabo. Mas tudo não passa de biologia, mesmo que seja bem estranho à primeira vista. Número 40. Comportamento bizarro. Um cervo parecia estar hipnotizado. Ele andava em círculos, ignorando completamente quem estava filmando. Outro vídeo surgiu com um cervo apresentando exatamente o mesmo comportamento. A suspeita é que possa ser um caso de doença debilitante crônica, CWD, que afeta o cérebro e os movimentos. Mas há quem diga que tem algo mais sinistro acontecendo. Número 41. Macaco estranho. Eu odeio minha vida. Isso aqui é horrível. Essa frase parece representar o sentimento do macaco gravado nesse vídeo bizarro. Apesar de não ter sido registrado por uma câmera de trilha, o conteúdo é tão curioso que merece ser incluído. Um visitante de um zoológico não identificado filmou um macaco batendo repetidamente a cabeça em uma árvore, como se estivesse em profunda angústia. Não há nenhuma informação de contexto, o que só aumenta o mistério. Estaria ele deprimido? Ou será que havia algo mais sinistro acontecendo ali? Algo que a gente não entende? Comente o que você acha. Número 42. Extinção em massa. Em 2016, um fazendeiro da Noruega acordou e se deparou com um cenário de pesadelo. Todos os seus 323 renas estavam mortas, caídas no chão, sem nenhum sinal de ferimento. O incidente aconteceu em uma região montanhosa do país, conhecida por grandes planaltos próprios para a criação. A explicação oficial foi um raio. Segundo especialistas, não é incomum que animais morram assim.
Mas nunca se tinha registrado tantas mortes de uma só vez, o que tornou o caso ainda mais misterioso. Número 43. Carcaça não identificada. Um grupo de amigos caminhava pela floresta quando viu à distância algo extremamente nojento, uma carcaça coberta por vermes. O corpo do animal estava tão devorado que era impossível saber de que criatura se tratava. Havia larvas por toda parte sem deixar nenhum ponto intacto. Alguns começaram a especular que era o resultado de um experimento governamental que deu errado. Não havia como confirmar nada, mas o aspecto repulsivo do cadáver foi o suficiente para alimentar diversas teorias. Número 44. Vaca na árvore. Após a passagem do furacão Ida nos Estados Unidos, em setembro de 2021, uma vaca foi encontrada presa entre galhos no alto de uma árvore. Muitos disseram que um tornado forte poderia ter sido o responsável por lançar o animal até lá. O caso aconteceu em São Tomé, Bernard Parish, a leste do rio Mississippi, em Louisiana. Equipes de resgate foram acionadas e conseguiram salvar a vaca, que apesar do susto e da posição inusitada, estava bem. Número 45. Banho de urso em Nova Jersey. Uma câmera de segurança captou uma cena adorável, mas também perigosa. Uma ursa e seus 5 filhotes invadiram o quintal de uma casa e foram direto para a piscina. Lá, não apenas tomaram banho, como também brincaram com tudo ao redor. Eles pareciam estar se divertindo muito. Um dos filhotes até deu um mergulho estilo barrigada. É fácil esquecer que esses animais são perigosíssimos quando se vê uma cena tão engraçada. Número 46. Pé Grande Gigante. Uma das gravações mais convincentes do lendário Pé Grande foi feita por uma câmera de trilha colocada a poucos metros da casa de um morador. A criatura tinha pelo menos 2,10 metros de altura, com uma aparência muito parecida à do famoso vídeo de Paul Freeman. Algumas pessoas acham que pode ser alguém usando fantasia, mas outras discordam, dizendo que os movimentos eram naturais demais para serem falsos. Número 47. Gato versus coiote. Se você ama gatos, talvez queira pular essa. Um coiote foi visto em uma trilha noturna procurando por uma refeição. A princípio, parecia que ele iria atacar um gambá, mas logo a câmera mostra que o alvo era um gato. O felino lutou com bravura, mas desde o início era visível que ele não tinha muitas chances. E, infelizmente, o inevitável aconteceu. Como a câmera estava em um quintal residencial, há grandes chances de o gato ser o bichinho de estimação do dono da casa, mas isso nunca foi confirmado. Número 48. Veado comendo pássaro. O que ele está comendo ali? Pois é, essa gravação não é para os fracos. Um veado foi flagrado comendo um pardal, provavelmente por necessidade. Por mais estranho que pareça, esse comportamento é mais comum do que se imagina. Cervos, sendo herbívoros, às vezes têm deficiências nutricionais que os levam a buscar proteína de fontes animais. E nesse caso, o pobre passarinho virou a vítima. Número 49. Escolha do inscrito. Essa cena inacreditável foi enviada por um dos nossos inscritos. E se você também tiver algo assustador, mande pra gente. Imagine sair para se exercitar de manhã cedo e dar de cara com 4 pumas no seu alpendre. Pois foi exatamente isso que aconteceu com um homem no Colorado. Os felinos estavam todos reunidos em um canto, provavelmente para beber água. O susto foi tão grande quanto o perigo. Porque ver 4 desses animais juntos tão perto de casa não é nada comum. Eles são conhecidos por invadir propriedades, então mantenha as portas sempre trancadas. O Lago Ness não é o único lago com uma criatura lendária escondida nas profundezas. Em British Columbia, no Canadá, um lago também tem sua própria parte de rumores sobre uma misteriosa besta aquática. O avistamento mais famoso da criatura é conhecido como Ogopogo e remonta a 1946, quando foi avistado por pessoas em pelo menos 30 veículos diferentes de uma praia. Surpreendentemente, testemunhas relataram avistamentos tão recentes quanto 2018. Indo mais longe na história, o Ogopogo era frequentemente visto pelos povos das primeiras nações e talvez tenha sido visto como um espírito da água. Aqui está um vídeo feito debaixo d'água por uma GoPro que despertou interesse. Confira esses anfitriões enquanto examinam o vídeo tentando descobrir a autenticidade da filmagem de uma mulher que estava fazendo mergulho no Lago Champlain. Foi então que ela foi atacada pelo monstro do Lago Champ, ou talvez por um de seus descendentes. Nosso planeta é o lar de várias espécies de grandes felinos, mas a Inglaterra não tem exatamente o ambiente certo para abrigar esses superpredadores.
Isso torna os avistamentos de gatos semelhantes a panteras em todo o reino, desde os anos 1760, tão incrivelmente intrigantes. Em 2011, o Centro de Zoologia Fortiana encontrou evidências de DNA que sugerem a presença de um leopardo no país. E acredite ou não, houve um incidente em que um garoto foi realmente atacado. Talvez essas evidências em vídeo possam lançar luz sobre a existência desses felinos inesperados. Quando se trata de criptozoologia capturada em vídeo, há um momento lendário que simplesmente não pode ser deixado de lado. Mesmo após mais de 50 anos, as pessoas ainda debatem intensamente a autenticidade das filmagens. Elas foram capturadas em 1967, em Bluff Creek, no norte da Califórnia. Então não se pode esperar uma qualidade de vídeo de alta definição. Quando a vi pela primeira vez, lá estava ela, atravessando o riacho. Bob Mike a viu primeiro, ela estava de pé, ereta. Nesse vídeo, você pode ver os movimentos da criatura e, apesar de toda a nossa tecnologia moderna, o debate sobre essas imagens está longe de ser resolvido. No entanto, oferece uma nova perspectiva sobre um vídeo que você pode já ter visto antes. Então, qual é a sua opinião? Será que é o pé grande? Ou você tem outra teoria? Aqui está um vídeo realmente único para você. Primeiro de tudo, não é sua filmagem típica de um criptozoológico. Foi filmado em 2018, tornando-se uma das gravações mais recentes que existem. Mas o que é ainda mais intrigante é que faz parte de uma saga em andamento. O vídeo vem de uma usuária do YouTube chamada Maddie Ann. Ela o carregou após várias semanas sendo assustada por sons estranhos em seu quintal. Durante os ruídos mais loucos, ouça. E após reunir coragem para investigar, ela capturou algo genuinamente assustador. Apesar dos sons assustadores levarem Maddie em uma espécie de perseguição selvagem, ela nunca desistiu e conseguiu gravar a misteriosa criatura. O vídeo mostra o criptozoológico se escondendo rapidamente atrás de uma árvore depois que Maddie o avistou. E o melhor de tudo é que ela continua a atualizar sua história com mais vídeos, então você pode realmente mergulhar nesse mistério. Você consegue distinguir se isso é uma rã ou algo completamente diferente? Este vídeo foi capturado nas profundezas do mar por câmeras instaladas em navios, mostrando uma criatura que se assemelha a uma rã, mas que se move de uma maneira verdadeiramente hipnotizante. Ela é consideravelmente maior do que as rãs com as quais você pode estar acostumado a ver. Mas a grande questão é: o que poderia ser isso? Prepare-se para se maravilhar com essas vistas incríveis das profundezas do mar, capturadas por câmeras submersas montadas em navios e barcos. A criatura que encontramos se parece com uma rocha, com olhos que lembram esponjas do mar. É uma descoberta verdadeiramente incrível. Essa criatura marinha parece completamente desconhecida para as pessoas. Dê uma olhada em seu estilo de natação peculiar e em sua forma incomum. Definitivamente é um mistério. Imagine isso. Uma noite, enquanto dirigia para casa, um motorista capturou algo absolutamente assustador sentado bem no meio da estrada. As pessoas chamaram de o fantasma na estrada, mas talvez ele devesse ter continuado dirigindo para ver se era real ou não. De qualquer forma, se não fosse um fantasma, quem quer que estivesse fingindo ser um, provavelmente não precisaria mais fingir depois disso. É tudo bastante assustador. Aqui está algo intrigante que apoia a ideia de que os animais podem sentir o sobrenatural. Confira este clipe onde um cachorro fica misteriosamente fixado em uma porta. É quase como se ele soubesse que há algo incomum acontecendo. Número 19. Pé grande em Oregon Central. Os vídeos de criaturas criptídeas são muitas vezes curtos e obscuros, mas este se destaca, revelando uma criatura ousada que não tem pressa em fugir. Na verdade, em um determinado momento ela se aproxima de um grupo de jovens observadores. Esse ser, que se assemelha a um macaco, permanece à vista por quase 3 minutos e parece mais irritado do que assustado com as pessoas que o estão observando. Número 20. Verme da Islândia. O verme da Islândia faz parte da mitologia desde 1345, e sua prova mais famosa veio à tona em 2012, quando uma criatura parecida com uma serpente foi filmada deslizando através de um lago de água doce. Aparentemente, a Islândia tem um monstro verme gigante. Recentemente, um alegado avistamento da misteriosa criatura, capturado em vídeo, reacendeu o mito. A emissora ABC enviou o repórter Jeffrey Kaufman para tentar ver se ele conseguia uma visão por si próprio.
Embora a criatura continue escondida abaixo da superfície do lago, seus movimentos são notavelmente distintos. Em 2014, a Islândia estabeleceu uma comissão da verdade para investigar as filmagens e outras evidências relacionadas ao monstro aquático. E o veredito deles? Não há razão convincente para questionar a existência do verme da Islândia. O rio Putumayo é um afluente do poderoso rio Amazonas, serpenteando pelo Brasil, Equador, Peru e Colômbia. As pessoas que vivem perto do rio no Peru têm compartilhado histórias de um sapo estranho com um rosto incomumente longo há muito tempo. Eles o apelidaram carinhosamente de Rana Danta, que se traduz como sapo tapir, devido à sua semelhança com o rosto do tapir. Apesar de todas essas histórias, os cientistas tiveram dificuldades em localizar esse pequeno sapo por anos. Mas, felizmente, seus esforços finalmente deram resultado. Biólogos, junto com guias locais, finalmente encontraram um sapo marrom chocolate nos pântanos do Peru. Nesta filmagem de uma câmera de trilha, temos um animal intrigante em mãos. Embora ele não apareça completamente no centro da imagem da câmera, é um enigma. Parece um pouco com um cervo, mas ao mesmo tempo não muito. O que exatamente ele é permanece um mistério. Seu focinho longo pode até fazer você pensar em uma vaca ou em um porco. Este próximo clipe de vídeo uma vez tomou a internet de assalto e não há como negar o quão assustador ele realmente é. Na época, tudo o que sabíamos era que um segurança havia testemunhado a porta de um necrotério se fechar misteriosamente sozinha, sem qualquer explicação. Número 24, um encontro inesperado. Aqui está um cara andando de bicicleta pela floresta, fazendo algumas manobras legais quando, do nada, ele se depara com um urso. Isso mesmo, todo o encontro entre esse ciclista aventureiro e o poderoso morador da floresta foi capturado em vídeo por sua própria câmera de trilha, configurada para gravar seu percurso ciclístico. E é isso, pessoal. Se essas imagens bizarras, assustadoras ou completamente inexplicáveis te deixaram de cabelo em pé, imagina o que ainda pode estar escondido por aí, só esperando por uma câmera de trilha para ser descoberto. A natureza, e talvez o sobrenatural, não para de surpreender. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou, e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!